Boa noite, turma. Tudo bem? Só aqui nos preparativos, um minutinho só da paciência de vocês. A gente já vai começar a convidar a Dona Maria também, tá? Para assim que ela entrar, a gente já dá início ao nosso Agricultura em Debate dessa semana, tá bom? Um minutinho de paciência, a gente já vai dar início aí com a Dona Maria, a liderança do Irmã Alberta, Comunas da Terra. Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma live nossa aqui no Instagram, Agricultura em Debate, nesse espaço que foi criado nesse momento tão complicado, né? Boa noite, Igor, pessoal do Yoga Sananda, esse momento tão complicado que a gente vem passando e algumas coisas acabaram acontecendo que espero que vai surgir bons resultados, boas parcerias, para a gente poder dar continuidade quando tudo isso passar, né? Como dizia o poeta, nada é para sempre. Então espero que esse momento seja breve e que ele passe o mais rápido possível, porque é um momento de angústia para muitas famílias. E hoje a gente vai estar conversando com a Dona Maria. Dona Maria, uma personalidade muito riquíssima de conhecimento, de luta, de perseverança. É uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer através do professor Dr. André Eduardo, que foi meu professor de Geografia Agrária. A gente esteve lá no Comunas da Terra, né? Fazendo uma visita técnica, então vai ser um prazer receber aqui a Dona Maria, poder conversar com ela, dialogar sobre assuntos importantes, né, que são marcos históricos, momentos de luta, momentos de conflito. Acho que é um momento que agora a gente vai debater um pouco da agricultura, num contexto mais agrário, mais político, mais social, diferente do que a gente debateu nas últimas duas lives aqui, tanto com o professor André, quanto com o Guga, que acabou de entrar. Seja bem-vindo, Guga. O André trouxe a questão, né, o marco da agricultura, toda a questão da agricultura, as formas diferentes que dá para se entender a agricultura no Brasil e no mundo. E o Guga trouxe aqui, o Gustavo trouxe a questão da agricultura urbana, questão da militância da agricultura urbana, essa coisa rica, né? Que deu pra gente um leque de conhecimento muito grande mesmo. Para quem não tem tanto conhecimento sobre a questão da agricultura urbana, foi uma live sensacional. Inclusive, todas essas lives elas estão disponíveis, para quem não acompanhou as outras, está disponível no YouTube, no meu canal, Agricultura em Debate. É só entrar lá, procurar Agricultura em Debate, vai ter todas as lives, tanto a do André, quanto a do Guga, a do Gustavo,
quanto essa da Dona Maria, que a gente vai subir assim que terminar a live aqui, a gente vai subir pra gente começar, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se a Dona Maria acho que já chegou aqui por aqui também. Já convidar ela aqui pra gente iniciar nossas atividades. Vamos ver aqui. Aí que ela ainda não entrou. Não entrou, Dona Maria. Vou chamar ela aqui. Um minutinho que a gente já vai dar início. Só a Dona Maria entrar aqui, turma, a gente já começa. Então, a gente dá início a essa atividade, conversar um pouquinho mais com a Dona Maria. Tô conversando com ela aqui pelo WhatsApp. A Dona Maria é nova também, como eu também, no Instagram. A gente ficou um pouco meio perdido, mas a gente vai se adaptando à tecnologia, né, gente? Aproveitar o que tem de melhor pra gente poder fazer coisas boas. Deixa eu mandar só uma mensagem pra ela aqui e a gente já continua já. Opa, Dona Maria, aqui é a Dona Maria, a gente começar a nossa atividade. Ô, Dona Maria! Oi, Edmilson. Tudo bem com a senhora? Tudo bom? Que bom receber a senhora aqui, viu? Uma satisfação muito grande. Infelizmente eu não posso dar um abraço bem apertado na senhora, mas eu tenho certeza que quando passar tudo isso aqui, eu vou aí dar um abração com a senhora, comer aquela galinhada boa que a senhora faz, que é uma delícia. Visitar aí o irmão Alberto, que é muito gostoso. Então, um prazer receber a senhora aqui, viu? Fique à vontade, a senhora sinta-se à vontade para a senhora colocar todas as ponderações que a senhora tiver vontade, que é um espaço democrático de direito, onde nós temos o direito à fala. Enquanto não façam a censura disso para que a gente possa falar, a gente vai falar e a gente tem esse direito. Então a senhora tem todo o direito. Fale mesmo, fique à vontade. Tem bastante gente acompanhando a gente aí. O pessoal do Instituto Federal que está acompanhando, o pessoal da Geografia lá do Instituto Federal, o pessoal da Fundação Getúlio Vargas também, os admiradores, né, do movimento, os militantes, o pessoal da Biologia lá da FMU que está acompanhando. Então, bastante gente aí interessada no assunto e vamos que vamos. Olha só que delícia, eu estou aqui preso aqui na selva de pedra, só esse cantinho gostoso. Pois é, são realidades diferentes que a gente precisa compartilhar. Manda meu abraço para eles. Eu estou mandando abraço para todos eles que estão aí nos assistindo, querendo acompanhar o nosso trabalho. Maravilha, Dona Maria, maravilha.
É sempre muito bom estar falando com pessoas como a senhora, que é um momento de aprendizado, de troca de saber. Isso é muito importante para a humanidade, trocar ideia, aprender com o outro, né? Isso é muito bom. Gostaria que a senhora se apresentasse, vou deixar o espaço para a senhora se apresentar, colocar um pouquinho sobre a senhora, fique à vontade. Ok. Eu sou Maria Alves da Silva, sou uma viúva com 66 anos, que venho de um histórico de luta de trabalhos no campo, nascida no Nordeste brasileiro, vindo aí de uma família de agricultores nordestinos e que vem para o Sudeste, para a região de Tupã, trabalhar aí na década de 50, final da década de 50, a gente estava ainda aí pela região de Tupã e Quatá. Aí, comecinho da década de 60, nós fomos para o Paraná. No Paraná, fiquei minha infância e juventude, e me casei lá, morando na agricultura, trabalhando na agricultura, e lutando. Uma história de uma família grande, né, de vários filhos, mas que aprendi no colo dos meus avós, dos meus pais, a lutar, a trabalhar, a tocar a vida como uma pessoa que tem todas as condições de trabalho no campo, de aprender no campo, mas que um dia, como quase todas as pessoas no final da década de 70, 80, acaba vindo para a cidade grande, né? É o grande êxito do campo, aonde as pessoas vêm por falta de incentivos, por falta de apoio, pequeno agricultor já sendo expulso das terras, mesmo não sendo os donos de um pedacinho de terra, acessava ainda nas fazendas, como agregado das fazendas, vivendo lá e trabalhando como meieiros e arrendatários. Era essa a maior realidade do campo brasileiro na época. Muita luta dos sindicatos rurais, muitos movimentos camponeses já, a história de luta do povo brasileiro na questão agrária já vem de longo tempo. Só que intensificou-se mais quando surge mesmo, quando se decidiu pelo movimento, pelo MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais, que surge em havia muitos boias-frias de um lado para o outro, muita gente vindo para a cidade grande, então aí o movimento surge para atender e para conseguir organizar os trabalhadores do campo. Inicialmente, mais camponeses mesmo, que estavam fora das terras, que estavam trabalhando de forma irregular e muitas vezes à margem das terras onde eles podiam produzir e viver um pouco melhor, gerando uma renda, criando seus filhos. Não foi fácil, porque esse movimento surge na ditadura militar. Em 84, ele surge desafiando aí todo um sistema ruim, um sistema ditatorial muito ruim para a classe trabalhadora, em geral, e ele segue trabalhando, organizando os trabalhadores do campo. Mas, com o tempo, a gente vai avaliando, a gente vai percebendo que o movimento se abrange mais, ele abrange toda a classe trabalhadora, para que a gente tenha consciência de que é preciso ser feita a reforma agrária. E a sua história? A minha história é como a história de muitos sem terra, né? Eu falo que quando a gente ficou lá por um período lá no Paraná, trabalhando nas lavouras de café, vivendo por lá, também com esse êxodo rural, eu vim parar na cidade grande, eu vim parar aqui em São Paulo, no pé da Serra da Cantareira, estava chegando aí em 1975,
e acessando os subempregos, e criando meu filho, que eu já era casada, tinha um marido e um filho, e nós trabalhando e se desafiando a viver nessas regiões periféricas da cidade de São Paulo, que é muito difícil, a questão da violência, a questão toda, uma infraestrutura que não tem, condições de vida digna que não tem, e aí a gente já se envolve na luta, é meio que empurrado a fazer luta mesmo, porque a necessidade vem, tem carência de todas as formas, né, de todo jeito, são bandeiras de luta que a gente tem que encampar mesmo, e eu já começava uma luta urbana já em 1975, aí no pé da Serra da Cantareira. E a luta mais era por moradia. Eu me envolvi em luta pela educação, eu me envolvi em várias lutas de infraestrutura mesmo, saneamento básico, água, luz, mas o que mais eu me envolvi mesmo, para ser sincero, foi a luta por moradia, né? Que é um grande problema. As pessoas acabam vivendo, se aglomerando em áreas de risco, em terrenos muito ruins, em uma situação muito ruim e acaba virando. Hoje a gente nem fala favela, porque hoje praticamente em várias regiões da cidade de São Paulo virou mesmo um aglomerado de casas, né? De casinhas, de lugar onde as pessoas precisam viver ali para fugir do aluguel, para fugir um pouco dessa coisa que tem muitas coisas para pagar e não tem, às vezes, o emprego, não tem, às vezes, a renda, né? Eles começam indo de um lado para o outro, de um lado para o outro, acabam, muitas vezes, em situação de rua, jogados debaixo das pontes, debaixo dos viadutos, e aí em áreas de risco. E eu digo que a luta urbana, que eu, criando meus filhos, trabalhando e fazendo essa luta, a gente vai muito aprendendo, essa coisa da aprendizagem que você fala, a gente só fala e só faz muita coisa a partir de constatar, de conhecer a realidade e de se envolver com a luta mesmo, porque nós sabemos que nós temos que bater nas costas, nós temos que reivindicar. É muita luta, muitas vezes apanha na rua da polícia, mas a gente precisa do equipamento, a gente precisa do serviço público, a gente precisa acessar os direitos que a classe trabalhadora não tem. Então, quando em 2002, que eu decidi vir para ingressar no Movimento Sem Terra, virar realmente, radicalizar um pouco as coisas na minha vida, eu já estava convencida de que muitos problemas que vinham passando, o Movimento Sem Terra, muitas perseguições, quando surgiu aquele episódio Eldorado dos Carajás, eu fiquei muito indignada. Eu vi muita coisa acontecendo e vendo também a situação da cidade, que as pessoas iam cada vez mais perdendo emprego, perdendo a oportunidade de gerar renda, de ter uma vida digna. Então, eu fui conhecer melhor o movimento, acessei um pouco as mídias alternativas, o Jornal Sem Terra, o Brasil de Fato, várias mídias que eu acessava, porque eu estava em sala de EJA, eu era educadora popular, então eu tinha acesso a essas mídias que falavam muito essa realidade que é a luta do campo e da cidade. Pois bem, vindo em 2002, bota a mochila nas costas, já estava viúva, já tinha ajudado um pouco minha família, já tinha melhorado minhas condições de vida ali a partir da viuvez. Então, eu juntei um pouco das coisinhas, botei a mochila nas costas e vim para o acampamento, vim para essa ocupação que se deu aqui em 2002, dia 20 de janeiro, agora tem 17 anos, eu vim para cá e daqui não voltei mais, porque foi aqui que eu vi a necessidade maior de você poder, primeiro, entender todo um sistema, todo
uma luta, o que vem sofrendo a classe trabalhadora desde o surgimento dessa nação, desde as necessidades que tem a classe trabalhadora de se organizar, em primeiro lugar, se organizar, um povo organizado, um povo atento, é mais fácil de seguir os caminhos e levantar suas bandeiras de luta e lutar por aquilo que precisa lutar, sabe que não, se não for através da luta, a gente não conquista. E isso é no campo e na cidade. Se a gente não for à luta, a gente não conquista equipamentos, não conquista nada, nem um direito, né? E os direitos estão lá assegurados em Constituição e tudo mais. Mas se a gente não faz a luta, esse direito não acontece, né? Então, foi aqui que eu vi a possibilidade da luta, né? Eu tenho um roteirinho aqui. Eu vou perguntando para a senhora. Eu vou perguntando, a senhora está com o roteirinho que eu mandei para a senhora aí, eu vou perguntando, você vai respondendo e vai fazendo bate-papo. Interessante, né, para quem não conhece a Dona Maria, ela falar um pouquinho da história de vida dela, essa história bonita, de luta, sempre de luta, né, Dona Maria? Sempre de luta. E hoje a gente traz no Agricultura em Debate o campesinato como bandeira de luta. E esse é o título. Quando eu pensei em dar um título para a live de hoje, eu olhei para eu falei assim, Dona Maria, tem que ter luta no meio, tem que ter políticas sociais e tem que ter resistência, né? E como o irmão Alberta está num contexto periurbano, numa região mista aí entre 3 municípios, né? Então, as políticas sociais e a resistência no campo e na cidade. A senhora, como uma grande conhecedora das duas frentes aí dentro do MST. E em cima disso, eu vou fazer aqui a primeira pergunta para a senhora, que inclusive quem me fez essa pergunta aqui foi o André, viu? O André está acompanhando a gente aí. O André que elaborou a questão. O André, para quem não conhece, é professor de Geografia Agrária lá do Instituto Federal de São Paulo, doutor André. O que é uma comuna da terra? E em que sentido comuna da terra é uma forma de organização importante para o MST? A senhora pode apresentar um panorama da luta pela terra e reforma agrária na Grande São Paulo? Então, essa questão, né? O que é a comuna da terra? Em que sentido comuna da terra é uma forma de organização importante para o movimento? E se a senhora pode apresentar um panorama da luta na região metropolitana de São Paulo? Pois é, a partir de um trabalho feito no bairro do Brás, em São Paulo, através de uma entidade chamada Fraternidade Povo da Rua, foi feito um trabalho de atendimento a algumas pessoas em situação de rua, algumas pessoas desempregadas, para conseguir alguma coisa. Por exemplo, encaminhamento para documentação, para serviço de saúde, mas ali atendia-se dando uma sopa, uma comida, um acolhimento. E, a partir disso, foi juntando mais pessoas. E essas pessoas foram vendo que elas tinham condições de estar no espaço do Movimento Sem Terra ou fazer uma ocupação próxima da cidade para que elas começassem a trabalhar. Isso era uma possibilidade de uma saída para essas pessoas, né? Então, tinha um trabalho de formação, um trabalho de orientação, e eles seguiram a luta e fazendo uma ocupação lá em Franco da Rocha. E essa ocupação deu certo. Hoje ela é a Comuna da Terra Dom Tomás Balduino. Junto com isso, paralelamente a isso, tinha uma militância nossa fazendo o curso da realidade brasileira. E o Delvec Mateus fez o trabalho dele, desse curso da realidade brasileira, fazendo a proposta de Comuna da Terra, um projeto de comuna, e que se adequa, que é bom para a cidade próximo das grandes metrópoles, como é o caso do irmão Alberta, e Dom Tomás Balduino, e Dom Pedro Casaldáliga, que estão aqui próximo.
Esses dois na Grande São Paulo e a Comuna da Terra aqui dentro da cidade de São Paulo, visando que aqui era uma área, a Fazenda Itaiê, que tinha condições da gente desenvolver o projeto de Comuna da Terra. O que é a Comuna da Terra, né? Então, a gente aqui tem características urbanas, que dá para trabalhar as várias categorias de trabalho, que dá para agregar o sujeito que diz, eu nunca fui camponês, mas a gente tem condições de trabalhar com ele nessa proposta, porque a comuna ela não é só o manejo da terra, ela tem vários projetos que agregam a classe trabalhadora. E comuna da terra significa trabalhar sempre coletivamente. Desculpa. Não é nada. Tá tudo certo. Para trabalhar coletivamente, sempre agregando e nunca se particularizando e não ver a terra como uma propriedade particular. Ela é uma terra coletiva. Por que também comuna? Essas terras do entorno de São Paulo, do Cinturão Verde e da Grande São Paulo, são fazendas pequenas, são pouca terra, mas dá para agregar, dá para assentar e organizar famílias em módulos pequenos de terra. Por exemplo, aqui no Irmão Alberta, aqui na Grande São Paulo, com um módulo de 5.000 metros em torno da moradia e mais uma área coletiva onde as famílias possam se juntar e produzir, aqui dá para viver muito bem, dá para produzir muito bem, dá para escoar a produção muito bem, porque nós estamos aqui próximo das duas maiores rodovias da cidade de São Paulo, né? Das grandes rodovias, que é a Anhanguera e a Castelo Branco. E a Bandeirante. Então, nós estamos com essas facilidades para a gente trabalhar produções hortifruti granjeiro, que é o nosso forte aqui no Irmã Alberta. Então, dá para gerar uma renda com esse sistema de comuna da terra. Então, é uma construção. Nós estamos com vários projetos, muito embora somos acampados, ainda não temos não está regularizada a situação da área, mas nós trabalhamos com vários projetos coletivos, vários projetos que agregam os trabalhadores da cidade, que é uma escola técnico-agroecológica, uma escola de teatro, e temos dentro do setor de produção um setor que atende as crianças, que é a construção de uma ciranda infantil, onde vai atender as crianças de várias idades. Nós temos um trabalho com o Sem Terrinha, que é o jovenzinho sem terrinha, que muito embora ele pode estar em uma escola pública, mas a gente tem o trabalho com eles, né, no setor de educação. E nós temos a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, que começa desde no momento que surge o acampamento, a gente segue com esse trabalho de alfabetização de jovens e adultos. Então estou falando de dois setores, né? Eu falei do setor que a gente fala do setor de cultura, que tem a escola de teatro popular, e estou falando da escola técnico-agroecológica, que faz parte do setor de produção, e estou falando das instâncias, das várias frentes, né? Que a gente fala, as frentes de trabalho do setor de educação. Então, eu falei dessas três coisas aí. Dona Maria, deixa eu só passar para o pessoal... até para uma questão rápida. Resumindo, comuna, né, veio de uma formação coletiva de uma determinada comunidade para poder ter um progresso coletivo, né? É um processo progressista de evolução para que essas pessoas elas possam se ajudar. Então, resumidamente, né, o processo de comuna se dá aí. Em cima de tudo isso, com essas frentes que a senhora especificou melhor. Eu gostaria de falar para os companheiros que estão assistindo a gente, para os colegas,
que eles vão mandando as questões, a gente vai anotando, a Camila está aqui do meu lado, minha companheira, sim, e ela vai anotando as questões, no final a gente vai respondendo essas questões. Ela fala que eu não dou conta de anotar tudo. Mas calma lá, a Camila tá falando que não dá conta de anotar tudo. Então, conforme vai, porque se a gente para ir respondendo, aí o assunto, o bolo vai crescendo, 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 a gente vai passar a noite aqui, eu até gostaria, mas a senhora também tem que cuidar dos afazeres da senhora, Camila e eu aqui também. Então a gente anota, no final a gente responde essas questões, tá? Só para a gente estabelecer essa regrinha aí. A senhora já tinha até colocado de uma forma mais abreviada sobre a criação, né, do acampamento Irmão Alberta. E eu gostaria que a senhora falasse quando surgiu o acampamento. Né? A senhora falou a data e tal, mas como surgiu? Qual a importância que o acampamento ele tem para o território e para a população local? Porque tem uma história nisso aí, né, dona Maria? Não foi assim, o irmão Alberta chegou, opa, vamos fazer aqui, mas a população local, ela teve uma recepção para aceitar também o irmão Alberta. Tem uma história aí que a senhora conta com muito gosto, né? Que tem uma questãozinha que ia virar um negócio muito feio aí na área, e se não fosse o irmão Alberta, essa área hoje era uma área altamente impactada, não é verdade? Gostaria que a senhora falasse sobre isso, quando surgiu, e a importância que tem para o território e para a população local. Sim. Como já disse, a partir desse trabalho de base que era feito lá na região do Brás, que surgiu o acampamento, inicial acampamento, hoje assentamento, Dom Tomás Balduino, tem umas famílias sobrantes, assim, e aí foi se juntando mais. Aí a gente viu a possibilidade de entrada nessa área, pelo fato de que o levantamento feito dessa fazenda, dessa área, que é da Sabesp, nós vimos que tinha um projeto de aterro, quando eles falam aterro sanitário, eles falam bonitinho, né? Mas um projeto de lixão aqui para as terras, né? Para essa terra. Aí, bom, se nós tínhamos a necessidade grande de dar um encaminhamento para essas famílias que precisavam trabalhar, gerar uma renda, morar e trabalhar, a gente, então, tinha a ideia de estar entrando nessa área, e aí com apoios de várias entidades da região, e entramos na área em 2002, dia 20 de julho de 2002, com o apoio de várias entidades, de vários movimentos sociais aqui da região. Principalmente os moradores aqui do entorno, porque uma coisa é ter o sem terra como vizinho, outra coisa é ter um lixão na sua porta, né? Então, nós ganhamos aí a simpatia, ganhamos a simpatia da sociedade local. E nós já tínhamos aí, com certeza, o apoio e a ajuda do pessoal que mora em Perus mesmo, que aqui é o bairro de Perus. Mas nós estamos aqui na fazenda, que é cortada pela rodovia Anhanguera, e o centro de Perus, o bairro de Perus mesmo, fica lá próximo da estação do trem. Então, mas ali naquele bairro, as pessoas já são de luta há muito tempo. São lutadores do final da década de 70, quando tinha lá o movimento da fábrica de cimento Perus, que era o movimento dos queixadas. Eu não sei se você teve acesso a esse movimento operário dessa fábrica, que deu muita luta, repercutiu muito, e a gente se juntou em vários momentos para denunciar essa situação lá em Perus. E aí, eles vieram para nos apoiar, porque já nos conhecia até de outros momentos, né, de luta. E viemos também com o apoio do Centro Pastoral Santa Fé, que fica aqui no Morro Doce, que é bem próximo, e esse pessoal do Centro Pastoral Santa Fé fez um acolhimento e deu um apoio muito grande. Eles são dos jesuítas, um pessoal, uns padres bastante atentos, muito progressistas, muito amigos.
E a gente, então, teve o apoio. A gente pode dizer que a gente teve um apoio e uns aliados que estão até hoje junto com a gente nas várias bandeiras de lutas que a gente encampa. Porque nós viemos para chegar nessa área e ter condições das pessoas aqui trabalhar, gerar uma renda, da forma como foi proposto na Comuna da Terra, de sermos agroecológicos, de produzir alimento limpo, de recuperar as nascentes, os recursos naturais que aqui estavam se perdendo, com os impactos, né, da área. E aí nós ganhamos muitos aliados e ganhamos muito apoio da sociedade, que até hoje, nós, sinceramente, esse espaço de luta, esse espaço de reivindicação dessa área e de recuperação que a gente faz aqui, as pessoas nos apoiam muito por causa disso. Muitas vezes a gente era olhado com maus olhos, a gente torcia o nariz para a gente, mas quando sabiam do nosso trabalho, do nosso empenho em relação à questão da área, do ambiente, do tipo de trabalho que nós íamos desenvolver aqui dentro, a gente ganhava o apoio logo inicial. Então, o que deu assim para entender desses anos todos de luta é que nós agregamos, nós conseguimos, nós angariamos mais aliados do que em outros espaços, porque a gente trabalha com essa realidade da necessidade de organização do campo e da cidade, sempre fazendo o diálogo. Os diálogos no sentido das pessoas ficarem mais esclarecidas, sabendo mais. Elas estão próximas do grande centro, elas estão próximas dos seus locais de estudo, dos seus locais de trabalho, dos seus locais de moradia, de conhecer uma realidade sem terra, de conhecer famílias sem terra, de conhecer a luta, da gente receber e dizer assim, olha, temos que estar juntos, temos que fazer a reforma agrária juntos, a reforma agrária não é só responsabilidade do campo, das pessoas que vivem no campo, mas é uma responsabilidade e necessidade de toda a sociedade organizada, trabalhadores organizados. Então, Edmilson, eu só de falar para você a emoção de falar sobre isso, de vocês dar essa atenção, da gente poder estar falando com muitas pessoas que até conhecem um pouco. Eu não consigo dar coraçãozinho aqui, eu dou aqui, ó. Mas fazer como vocês, como André, como você, que vem, como os meninos da geografia, que vem para pisar esse chão e conhecer essa realidade e tomar o café junto. Mas o camponês, quando a gente fala as características da Grande São Paulo, Regional Grande São Paulo, dos espaços construídos aqui, a gente tem como... Eu sempre falo da importância. A luta é dos mãos calejadas e das mãos não calejadas, que produz, que segue trabalhando, que tem uma vontade imensa que esse país acabe com essa desigualdade social que tem aí, que nós não devíamos estar, porque se tivesse feito já a reforma agrária, se tivesse acabado com o latifúndio, eu acho que saiu um pouco. Se já tivesse feito a reforma agrária, se já tivesse as terras, a concentração de terra, nós tivéssemos acabado com ela, e ela tivesse cumprindo a função social, nós estávamos em outra situação. Nós não tínhamos milhares de desempregados, milhões de pessoas nas ruas de um lado para o outro. Nós estávamos numa situação melhor, muito melhor. E comendo melhor. Comendo melhor, vivendo melhor, defendendo vidas, né? E quando a gente defende vida, a gente não pode defender só a nossa vida. Nós temos que defender a vida no planeta. Todas as vidas em prol de vidas, né? Então, é preciso as pessoas entender um pouco de agroecologia,
de agrofloresta, de manejos corretos, de produção sustentável. Ah, é sustentável do modo só do lucro? Não, nós queremos o lucro ótimo, porque o lucro ótimo a gente vai respeitar solo, vai respeitar recursos naturais, vai pensar na água, que nós temos que cuidar da água no nosso solo, e vai pensar nas vidas, todas as vidas. Todas as vidas. Se eu disser a você que aqui a gente não mata uma formiguinha, não mata uma minhoquinha, porque a gente sabe que ela está cuidando do solo, que ela está cuidando da vida, que ela faz parte desse ecossistema. Você não tem ideia o que é você voltar para quando as pessoas vão voltar para esse sistema, defender esse sistema, a gente vai ver que vai ter muito mais saúde, muito mais paz. O que ocorre hoje com a maioria das terras brasileiras em várias regiões, que ela está contaminada. Água, terra e ar. Não tem condições de vida. As pessoas ali próximos, quem vive por ali, ou morre contaminados ou adoecem, ficam com sequelas. Então, eu preciso dizer a você que nesse país não se investe em saúde, não se investe em prevenção de saúde, que eu digo, não se investe em saneamento, que é necessário, tanto no campo que nem na cidade, cuidar da terra, cuidar dos recursos naturais. As pessoas não veem isso, não pensam nisso. Então, nós viemos aqui primeiro fazendo um céu e chão. Aí essa luta do MST em várias regiões, muitas vezes tem um sentido de denúncia. Primeiro, nós viemos aqui porque tinha famílias que precisavam viver num lugar, ter onde morar, ter onde trabalhar. Mas viemos também com essa intenção de acabar realmente, desmobilizar, desmontar o projeto de lixão aqui em cima desse solo. Meu amigo, hoje a gente vê os tucanos, hoje a gente vê os passarinhos, a fauna e flora aqui de uma maneira assim, que dá para você dizer assim, valeu, vale a pena, olha que beleza, nós estamos tão próximos do grande centro e estamos vendo essa riqueza de fauna e flora, das águas voltando, a gente tá aqui, a gente está tomando água de mina, olha, um recurso que a gente vai lá, busca água limpinha, a gente toma, sabendo que em muitos lugares as pessoas não podem beber das águas que correm ali no solo, porque ela está totalmente contaminada. É muito bom a senhora fazer essa correlação, né? Porque quando a primeira vez que eu escutei a senhora falando essa questão, que era para ser um aterro sanitário, essa área, que é uma área grande, né? Ia ser de um grande impacto, e a gente sabe como funciona a CETESB, se tiver grandes geradores, né, por detrás do negócio, gente que vai lucrar com isso, ela dá o licenciamento ambiental. Então, a gente tem, né, um processo de gratidão, né, por ter um acampamento que ainda não se tornou um assentamento, mas a gente acredita que em breve esse processo ele vai ocorrer, porque senão, olha o favor que, né, o favor não, mas olha só o serviço que foi feito para o meio ambiente, para o ecossistema local, o assentamento na área, né, o acampamento, porque a gente pode dizer que é o acampamento com cara de assentamento, né, que é tão organizado, tão organizado e tão estruturado que tem cara realmente de assentamento. Dona Maria, vou fazer uma pergunta agora aqui, que é um momento triste da história. Eu lembro que eu era jovem, eu estava na minha adolescência, né? E eu sempre fui um admirador ilustre do Chico Mendes, né?
Chico Mendes foi um grande companheiro que a gente perdeu, e acho que eu me tornei gestor ambiental, entrei primeiro por movimento ambientalista, depois fui fazer gestão ambiental, depois fui fazer especialização de um monte de coisa, acabei estudando um monte de coisa, está na área ambiental. Mas eu me recordo bem que depois da questão do Chico Mendes, foi um marco na história muito triste. Eu lembro que eu era bem jovem, fiquei muito triste, muito decepcionado, porque eu sempre fui um admirador do MST, desde menino. E no dia 17 de abril, é uma data de resistência, né? Pois recorda 24 anos do massacre de Eldorado de Carajás. Para o MST e para os movimentos de luta da terra, né, a Pastoral da Terra, entre outros companheiros que aí estão, qual a importância dessa data? O que significa para os movimentos essa data de 17 de abril? Né, que foi uma data, um marco histórico, um massacre, uma coisa violenta, não que ainda não continue, a gente tem nossos irmãos guajajaras, converso muito com a Soninha Guajajara, e a gente tem nossos irmãos Guajajara lá, praticamente um assassinato por mês dentro das terras indígenas Guajajara, lá no Maranhão. Região do Maranhão, uma região de Rondônia, né, aquela região muito conflituosa na questão agrária. O que representa essa data para o MST e para os movimentos parceiros? Ô, companheiro, olha, essa data tem que ser lembrada sempre, inclusive, principalmente para os trabalhadores, para a classe trabalhadora. Deve sempre lembrar, todos os anos, a gente faz com várias atividades no Brasil inteiro, né? Então, tem jornadas de luta por esse período, né? E a gente precisa lembrar, porque foi assim, até hoje a gente sabe que não houve punição e foi um massacre que repercutiu, mas que dói até hoje saber que pessoas inocentes, trabalhadores serem mortos da forma como foram, uma tortura, uma judiação, da forma como foram atacados, né? Eles foram atacados, mortos, jogados em caçambas de caminhão, de qualquer jeito, e uma coisa que é lamentável, a gente deve lembrar sempre. Tem espaços nossos que faz várias atividades sociais, mas depois de um ano que eles conseguiram conquistar a terra depois, por causa dessa violência, mas depois de um ano, a festa que eles fizeram com muita tristeza da perca dos companheiros, mas fizeram uma festa da produção de alimentos nessa terra. Veja, companheiro, que mesmo muitas mortes que acontecem, muitos crimes do latifúndio, muitos ataques, não nos deixam de seguir a luta, porque nós aí vamos ter que seguir a luta para reivindicar terra, acesso à terra e aos meios de produção, e assentar nossos companheiros, mas também nós temos que seguir para que seja feita justiça, para que essas pessoas cumpram, que paguem na justiça os seus crimes. E a gente tem que lembrar sempre, para que não aconteça mais tantos crimes do latifúndio, essas jagunçadas nessa região que você falou. É verdade, companheiro. Os assentamentos e acampamentos, muitos jagunços e milicianos que passam em caminhonetes, passam atirando nos barracos e atingindo pessoas aleatoriamente, assim, só para causar a barbaridade, né? E nós não podemos aceitar. Você lembrou bem, Chico Mendes, também não podemos esquecer a luta do Chico Mendes. Nós temos hoje espaços nossos que a gente levanta o nome dele, levanta a história, faz a pesquisa, para que nós, classe trabalhadora, lembre sempre que essa luta não é fácil e que essa luta sempre foi muito sangrenta, foi de muitos desafios, de muitas pessoas combatentes, mas que sofreram
percas percas de vida, muito sangue derramado, entendeu? Então nós vamos fazer, mas nós temos que continuar. E nós vamos, muitas vezes nós fazemos um trancaço de rodovia. Muitos dizem assim, esses vagabundos na rua, esses baderneiros, mas nós levamos muitas vezes alimento para as rodovias para oferecer para as pessoas, para dizer, nós não estamos aqui porque somos baderneiros, porque somos trabalhadores em luta. E não podemos nos calar. E não podemos nos calar diante de tanta atrocidade, de tanta violência dos trabalhadores. É bem lembrado o Dia dos Carajás, principalmente esse mês, que foi o mês que a gente lembrou mais uma vez desse massacre. Queria bater muita palma aqui para a senhora, porque falar com quem vivencia a luta é muito diferente, né, de muita gente que acompanha a notícia no jornal, acompanha muitas vezes uma literatura e não tem essa experiência prática, essa experiência de vida, que é muito valorosa. Não desmerecendo, né, as outras frentes, né, a questão acadêmica e tudo mais, que estuda também muito, também é uma frente de luta, mas quem está no dia a dia, na prática, e tem conhecimento prático disso. Dona Maria. Edmilson, só mais uma sobre esse episódio. Vale lembrar que em muitas místicas que a gente faz, a gente lembra, fala dos 19, mas foram 21 pessoas, né? Que muitos deles não apareceram, mas só foram 21. E no meio deles, um rapaz com 18 anos, chamado Osiel Alves. Esse rapaz, ele foi baleado e quando ele caído no chão, os jagunços falaram assim, agora repete MST, a luta é para valer. E ele repetiu, e eles acabaram com ele ali, entendeu? Então, isso é de cortar o coração. Essa tortura, um jovem de 18 anos, com uma pertença do movimento, estava ali, todo envolvido com a luta, sabe? Sonhando com dias melhores, com um assentamento bem construído. Produtivo. Não é brincadeira, o que a gente muitas vezes dá emoção, Edmilson, dá emoção, e a gente não deve esquecer nunca. A gente vive Eldorado do Carajás, infelizmente, agora mais do que nunca, né, não só dos povos de movimento social, mas também dos povos originários. Eu sou um indigenista, trabalho com os povos indígenas há muito tempo já, e é muito triste, né, porque é um massacre em cima do outro. E com esse desmonte da democracia, com esse desmonte dessa crueldade toda, agora com esse decreto que vai massacrar as terras indígenas, que foi sancionado agora, que pode ser vendida as terras indígenas, e vai ter muita ocupação de terra indígena para ter a expropriação do minério, a questão do minério. Então, a gente está numa situação cada vez pior, e em vez da gente, né, depois de mais de 20, 22, 23 anos de Eldorado de Carajás, a gente ainda, nos dias de hoje, está discutindo uma situação como essa. Dói, Dona Maria, dói. Qual a importância... perguntar para a senhora qual a importância da recreação camponesa e de que forma os processos se dão para resistir, entrando até nessa questão da democracia, sabe? Que é uma pergunta que acaba continuando com a outra. Para resistir o desmonte da democracia e o direito à terra. Qual que é a importância dessa recreação camponesa para resistir, né? Esse desmonte da democracia e do direito à terra? Uma vez que a pessoa se integra ao movimento e ele começa a entender a luta, ele começa a também agir. E juntos, não só nós do campo, os camponeses começam a saber que temos que estar chamando, convidando, se relacionando e pedindo apoio, se aproximando cada vez mais dos trabalhadores da cidade, porque daí nós vamos criar junto
esses meios para que a gente consiga fazer uma luta pela democracia, pelo acesso aos direitos, aos bens e riquezas desse país, a uma educação de qualidade, a uma saúde de qualidade, fazer com que essas pessoas não elejam mais, comecem a entender que fizeram uma coisa super errada, elegeu um antidemocrático, um antissocial, um fascista, que hoje está deixando a gente aqui na situação que estamos. É preciso a gente aguentar, é preciso a gente se fortalecer juntos, isso, todos os trabalhadores, a recriação de camponeses, aqueles que eram ex-camponeses, que já tinham trabalhado a terra e que voltam para a terra, e de novo, e aí começam a sentir parte. Eu imagino a pessoa que ele passa a não pensar só nele mais, mas pensar em toda a sociedade, em todo o conjunto dos trabalhadores, juntos numa comunidade, numa coletividade. Isso já é uma forma e uma formação humana. Quando ele adquire essa consciência de classe trabalhadora, já é um passo dado. Quando eles se juntam com outros, nós já formamos uma organização e já estamos organizados para um enfrentamento. A gente não vai enfrentar polícia armada na rua, mas a gente vai ter consciência, sabedoria, entendimento de que a gente pode dialogar, que a gente pode encampar uma bandeira e dizer, esse direito tem garantias na Constituição, e esse direito nós vamos precisar cobrar das esferas de governo. Essa burguesia, olha, eu vou te falar, se falar dessa elite brasileira, dessa burguesia que quer manter a situação como toda a vida só de exploração, de especulação, de expropriação, isso precisa acabar. As contradições dessa elite burguesa, tanto agrária quanto urbana, precisa acabar. Agora, vamos lutar por uma sociedade mais justa, igualitária e solidária, porque não dá mais para o capital global, neoliberal, fazer o que eles estão fazendo com um país que é lindo, maravilhoso, desde que a gente cuide ainda dos seus recursos que ainda restam. Aqui no campo é um agronegócio. Exatamente. Dona Maria. Então, a gente fala, Admilson, a gente sempre combate o agronegócio, né? Os negócios do campo, né? O capital no campo, mas o capital na cidade também precisamos combater. As coisas precisam mudar. A gente precisa acabar com essas especulações imobiliárias. Terra para especulação e especulação imobiliária, nós precisamos acabar. Não é possível os territórios virar só concreto, só construções, só cidades verticais, e aí exclui, vai expulsando sempre as pessoas, entendeu? Então, nós vamos precisar campo e cidade. Juntos. As categorias, várias categorias, as academias, os estudantes, professores, têm que estar nessa luta juntos. Maravilha, Dona Maria. Tem uma pergunta. Eu compartilho dessa indignação e desse repúdio desse momento que a gente está passando. Realmente, uma colega colocou aqui os quilombolas também. A gente está completando 1 hora, né, do nosso debate aqui, do nosso diálogo democrático de direito, e a gente vai cair e a gente vai voltar, porque o Instagram dá 1 horinha para a gente. Então a gente cai e volta de novo. Eu convido as 41 pessoas que estão online aí a voltarem para a gente continuar. Tem mais 2 questões